Fala galera, vou resolver a questão do ITA para vocês. Fala assim, ó, uma diferença de potencial eletrostático V é estabelecida entre dois pontos M e Q da rede cúbica de capacitores idênticos, como mostra a figura, essa figura aqui, ó. A diferença de potencial entre o ponto N e o ponto P. Quer saber qual a diferença de potencial entre esses dois pontos? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é planificar essa figura. Como é que a gente vai planificar isso? A gente vai pegar e vai tentar entender o nosso cubo. Ou seja, os capacitores que estão entre M e N, ó, M e N, eles vão estar em série, ó. Desculpa, ele só tem um, né, que está em série entre M e N. Se a gente vê entre P e Q, também é a mesma história. Então, se a gente pensar, a gente tem esse capacitor e esse capacitor se transformando nesses três aqui, ó. Certo? Enquanto que no outro lado também acontece a mesma história. Os três aqui estão em série entre si, só que eles estão em paralelo com os demais. Então, quando a gente planifica essa figura, ela fica dessa maneira, ok? Quando a gente junta esses três capacitores, eles se transformam nesse capacitor 3C. Se a gente junta esses 6 capacitores, eles se transformam nesse capacitor de 6C. E assim sucessivamente. Se a gente pegar agora e calcular a capacitância equivalente, a gente consegue fazer o seguinte. Como aqui está em série, é só usar o inverso, né? Então a gente vai ter 1 sobre 3C, mais 1 sobre 6C, mais 1 sobre 3C, certo? Agora a gente consegue tirar o mínimo múltiplo comum, que vai ser 6C, fazer a regrinha, 2 mais 1 mais 2. 6C dividido por 3C é 2, 2 vezes 1, 2. 6C dividido por 6C é 1 vezes 1, 1. 6C dividido por 3C é 2, 2 vezes 1, 2. Somando, 5 sobre 6C. Esse vai ser o capacitor equivalente de todo a nossa figura. Agora a gente tem que lembrar que a carga ela é igual em todos os pontos. Ou seja, se a gente pegar a carga entre qualquer um das diferenças aqui, ela vai ser a mesma. Então a gente consegue pegar, primeiro, a carga vai ser capacitância entre N e P vezes o potencial de NP. Mas ela também pode ser capacitância entre M e Q vezes o potencial entre M e Q. Que na verdade é o potencial total, né? Porque entre M e Q é o nosso sistema inteiro. Então agora é só a gente resolver esse sistema e a gente descobre quanto que vale o potencial entre N e P. Como é que a gente resolve isso? Vamos substituir, ó. Como as cargas são iguais, a gente iguala essas duas questões. CNP a gente sabe que vale quanto? CNP. A gente vem aqui na figura e visualiza. Ó. Entre NP vale 6. Então, 6C. VNP é a nossa pergunta. A capacitância de MQ. A capacitância de MQ a gente calculou, porque ela é a total do sistema. Aqui a gente precisa inverter. Ó. Capacitância equivalente é igual a 6C sobre 5. Certo? Então, 6C sobre 5 vezes MQ é o próprio potencial do sistema. Então, ele só pode ser chamado de V. O 6C a gente pode simplificar. E a gente tem que a diferença de potencial entre NP vai ser o potencial dividido por 5. Certo? Até a próxima.